Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Quando chegámos à fortaleza de Massangano, um bocadinho antes, havia uma árvore atravessada na estrada com a bandeira do MPLA lá espetada. Eu parei, apareceram pai 20, muito zangados mesmo, e disseram-me várias coisas muito inconvenientes, enfim. Mas, por exemplo, já agora, só para... consegue... Não é português. Palavrões? Não é, sim, palavrões. Muito palavrão. Foi a única vez que eu tive medo na minha vida. Foi a única vez que eu tive verdadeiro medo, porque eles começaram às escolhadas no carro, etc. E senti, e uma rapariga que tinha pedido boleia para vir para Luanda atrás, eu disse, bom, vou violar a rapariga, vou violar o miúdo, isto vai ser um desastre, vou-me dar um tiro, de certeza. Não aconteceu nada disso, mas tive que parar ali uns quilómetros depois para me tranquilizar. Olá, bem-vindos ao programa A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio vamos conversar com João Vanzeler, que era administrador do Banco Interunido em Angola. Sim, e João Vanzeler tem estado a publicar uma série de livros de memórias extraordinariamente interessantes sobre a sua vida, incluindo sobre a sua vida em Angola, e aqui vai-nos trazer uma dimensão que eu acho que é fundamental para a experiência da Revolução de 1974-75, que é a experiência do chamado ultramar, para outros chamarão colónias, isto é, de Angola, o que é que se estava lá a passar, quais eram as expectativas que havia. Obviamente ele está associado ao setor financeiro, ao setor económico extraordinariamente próspero de Angola em 1974, e o que é que ele viu e sobretudo, o que é que ele estava à espera. Alguma história mais surpreendente? Bem, além daquelas histórias que ele nos vai contar sobre as suas experiências no governo de transição de Angola, isto é, portanto, quando se estabeleceu já o calendário e o processo para a independência, uma independência depois que vai correr mal, mas os seus contactos com os novos ministros e o novo poder em Angola, temos sobretudo, talvez de uma maneira surpreendente, a expectativa, a convicção de que as coisas podiam correr bem, quer dizer, porque de facto Angola era um país tão próspero, que era muito difícil, ou antes, que se percebe que era muito difícil as pessoas aceitarem que iam perder tudo aquilo que estava ali a construir. E isso é talvez um dos lados mais surpreendentes e historicamente mais interessantes do depoimento do João Vanzeler. Vamos então ouvir João Vanzeler. Onde é que estava e o que é que estava a fazer por volta do dia 25 de abril de 1974? O 25 de abril surgiu em Angola de uma maneira muito... e o seu desenvolvimento foi muito suave, ou seja, de facto não aconteceu nada no dia 25 de abril em Luanda, apesar do Expresso ter passado uma semana posto na primeira página que havia um tumulto em Luanda, não havia tumulto nenhum, estava toda a gente nas praias, nos cafés, nos restaurantes, nos trabalhos, etc. Nesse dia eu estava a trabalhar no Banco Interunido, que era um banco de que eu era o CEO, o Chief Executive Officer desse banco. Era um banco detido em 45% pelo First National Citibank, hoje em dia conhecido por Citibank, e 45% pelo Banco Espírito Santo. Havia mais 3 acionistas residuais, entre os quais eu, que não tinha grande significado, num determinado momento acabou por ter algum significado, mas não aconteceu absolutamente nada. Fui a casa à hora do almoço. Portanto, quando saiu de casa de manhã não sabia ainda não sabia nada. Portanto, a rádio, o que é que em Luanda ouviam a rádio para se informarem, ou os jornais? Eu estava obcecado pelo trabalho, ou seja, eu vivia dentro das 4 paredes daquele trabalho, que era
foi muito desafiante com o arranque de um banco em 1973. Imagino que era arrancar com um banco em Angola em 1973, sobretudo com aqueles acionistas, sobretudo com o banco americano, muito exigente, com os projetos muito concretos, e, enfim, aquilo não havia gaguejos, tinham que se atingir os objetivos. E, portanto, eu vivia dentro do ar-condicionado. Ao todo, vivi 5 anos em Angola, os dois primeiros anos, 2 anos e meio que vivi lá, entre 68 e 1970, foi o contacto com a Angola profunda, digamos, com a realidade, com a cultura, com as pessoas, com a gente. Eu conheci Angola de Cabinda ao Cunene, de Novo Redondo a Teixeira de Sousa, enfim, percorri Angola inteira, nas funções que eu tinha nessa altura. Depois, a segunda vez que eu estive foi entre 1973 e 75, foi exclusivamente ar-condicionado. E, portanto, eu não me apercebi de que tivesse acontecido rigorosamente nada. Fui a casa e soube em casa. Porquê? Porque tinha um contacto de um dos homens do gabinete do Governador-Geral de Angola, que era o engenheiro Santos e Castro, que às 2 da manhã tinha sabido do 25 de Abril, e o próprio Governador-Geral tinha sabido do Governador Civil do 25 de Abril quando estava numa discoteca. Naquela altura chamava-se Boate. E estava numa discoteca e às 2 da manhã soube o que é que tinha acontecido em Lisboa. E foi acordar o Governador-Geral para lhe dizer que já estava a acontecer qualquer coisa em Lisboa, que era melhor ele estar atento ao que se estava a passar. E ele soube porque via militar... Não, estava numa discoteca, e alguém com os amigos, alguém lhe disse, no meio da música e das danças, não sei, no meio de um whisky ou 2. E, portanto, nesse dia, quando vem almoçar a casa, se sabe a notícia e o dia interrompe-se ou continua a ser o dia normal de trabalho? Foi um dia absolutamente normal de trabalho. Foi um dia normal de trabalho, enfim, dava, enfim, o centro da atenção numa instituição financeira é o negócio, é o trabalho, é o negócio. Portanto, todos os aspectos, enfim, a jusante e a montante, são derivados do interesse essencial que são os objetivos desse negócio. E, portanto, eu tinha relacionamento com a questão política apenas a montante, com os governantes, por questões concretas ligadas aos investimentos e todo o aspecto financeiro da vida de Angola, e a jusante com os clientes. Portanto, eu não notei nenhuma alteração nos clientes, nem notei nenhuma alteração a nível do governo. Mas tive um alerta no dia 18 de março de 1974, em que tinha havido o 16 de março, enfim, o golpe das Caldas, essa história. E no dia 17 de março, o Governador-Geral telefona-me, Santos e Castro telefona-me a pedir para nós nos reunirmos, e o Presidente do Banco, que era o Dr. António Espírito Santo, para nos reunirmos com ele no dia seguinte, coisa inusitada, porque normalmente éramos nós que pedíamos audiências ao Governador-Geral para tratar de questões normalmente muito complexas. E fomos, enfim, o Presidente do Banco estava no Lubito, eu telefonei-lhe a pedir para ele chegar no dia seguinte, e estivemos 2 horas a preparar a reunião, apenas centrados nas questões relacionadas com as grandes operações em que estávamos envolvidos. Enfim, acidentalmente, falámos, enfim, se calhar, o Governador-Geral vai falar do que aconteceu anteontem, isto era dia 18, o que aconteceu anteontem, nas Caldas da Rainha. Nós vamos procurar deixar esse assunto relativamente tranquilo, nós não vamos tomar a iniciativa de falar em nada disso, e realmente foi o que aconteceu. Portanto, nós fomos para o Palácio do Governo-Geral, eram 11 da manhã, e a única coisa de que ele queria falar era do 16 de março. E, portanto, não falamos de negócios nenhuns. Não, falamos de negócios no sentido em que o que estava muito interessado em saber a posição dos acionistas do meu banco. Portanto, não só em relação ao Banco Espírito Santo, porque o Banco Espírito Santo tinha posições acionistas em empresas-chave em Angola, no setor das cervejas, no setor agrícola, nomeadamente do café,
Não se esqueça que Angola era o terceiro, quarto maior produtor de café do mundo naquela altura, e em Angola existia a maior empresa de café do mundo, que era a Companhia Agrícola de Angola, que era a número 1, a empresa número 1 de café do mundo. E em vários, na pecuária, na indústria, enfim, vários setores. O que é que lhe transmitiu sobre a posição que seria dos acionistas, tanto do Banco Espírito Santo e dos americanos também? Ele perguntou o que é que nós pensávamos sobre o que é que os nossos acionistas, aliás, o meu presidente era indiretamente, quem era acionista era o Banco Espírito Santo, e não as pessoas, enfim, depois havia os acionistas individuais do Banco Espírito Santo em Portugal. E, portanto, nós transmitimos aquilo que os acionistas pensavam, que era a confiança absoluta no futuro de Angola. E, portanto, como nós tínhamos a confiança absoluta no futuro de Angola, o crescimento da economia era de tal maneira colossal que aquilo não tinha dúvida. Portanto, achávamos que aquilo era um arranhão que nem sequer nos tocava. Aliás, foi sempre assim durante vários meses. E tinham essa confiança mesmo admitindo que pudesse, depois do 16 de março, quer dizer, que pudesse haver alguma ruptura política em Portugal, mas estavam convencidos que isso não iria refletir-se em termos do desenvolvimento de Angola, mesmo que se mudassem as relações entre Angola e Portugal. Estavam convencidos que, ou tinham a expectativa de que poderiam manter essa presença, essa economia próspera em Angola. Quer dizer, tinham essa expectativa mesmo? A taxa de crescimento era tal e o empenho e entusiasmo dos empresários angolanos era tal que era muito difícil ter uma visão pessimista do que se passava. Quer dizer, havia vários fatores que permitiam, enfim, obviamente, pensar que poderia haver uma transição relativamente pacífica de uma situação de submissão colonial a Lisboa para uma situação diferente, fosse ela qual fosse. Porquê? Porque, quer dizer, não era o petróleo era um dos fatores, era em todos os setores. Houve uma fase da economia nos últimos 5, 6, 7 anos, anteriores a 1975, que houve uma transferência da capacidade de produção. Houve uma grande limitação às importações de Portugal em relação à Angola e, portanto, isso obrigou à criação de uma série de indústrias que, na realidade, criou uma situação de equilíbrio na balança de pagamentos entre Portugal e Angola. Enfim, houve problemas, naturalmente, nessa área, mas que criou um equilíbrio substancial. E, portanto, Angola tornou-se autossuficiente em muitos setores da indústria que anteriormente importava. E, portanto, era uma catadupa de assuntos em todos os setores. Enfim, no setor de mídia, que é os vossos, por exemplo, é preciso não esquecer que havia uma revista, Angola tinha naquele tempo 5 milhões de habitantes, e havia uma revista, que era a Revista Notícia, que vendia 100 mil exemplares, e só não vendia mais porque a gráfica não conseguia imprimir mais exemplares. E no sábado, ao fim da manhã, estava esgotado em todo o território. Portanto, aquilo era mesmo um mundo, uma espécie de um mundo de prosperidade. Era isso que sentia em Angola em 74, 75? Prosperidade, expectativa de prosperidade. Expectativa de prosperidade. A prosperidade não era, porque Angola não era propriamente os Estados Unidos da América, claro. nem naquele tempo, nem agora, mas enfim. Mas havia uma expectativa de prosperidade porque os sinais, tanto no setor primário, no setor da exploração mineira, no setor do ferro, dos diamantes, do ouro, do manganês, etc. Havia expectativas de investimento estrangeiro muito substanciais, com muitas visitas de empresários estrangeiros interessados em investir em diversos setores. No setor de serviços, a mesma coisa, e no setor secundário. A indústria, enfim, foi, de facto, era explosiva, porque tornou-se autossuficiente na montagem de automóveis, por exemplo, no fabrico de motocicletas e de bicicletas e de etc, etc. Enfim, pensem em N setores de produção. Pois. E estão eles. Então, quando é que surgiram os primeiros sinais de perturbação? Depois do 25 de Abril, em Angola? Eu vi uma referência no seu livro de que
teve que acertar logo regalias e salários com os trabalhadores e que chegou a ter 300 pessoas à porta do banco e que até voltou a fazer caixa e balcão, como nos seus tempos em que iniciou o estágio na banca. Nós só sentimos a perturbação a partir da chegada do Almirante Rosa Coutinho. A chegada do Almirante Rosa Coutinho alterou totalmente o cenário em que vivíamos. É claro que estando no asfalto, como eu estava, e dentro no ar-condicionado, e portanto tinha o meu circuito Portanto, isso foi em julho de 1974. 25 de julho de 1974. Exato. O meu circuito era relativamente reduzido, ou seja, casa, banco, asfalto. Portanto, era apenas asfalto. Cidade de asfalto. E de vez em quando, algumas vezes, saía para visitar empresas que obviamente estavam fora do asfalto. E nunca tive perturbação de espécie nenhuma. Fora do asfalto eu nunca tive. Aliás, era uma coisa que me divertia, era, por exemplo, durante bastantes meses, até princípio de 75, metia-me num autocarro, que eram identificados como machine bomb, era a palavra usada. Tenho uma raiz, que eu não me recordo qual é a raiz neste momento, e ia até ao fim da linha. Tanto me fazia que fosse a linha A como a linha B, metia-me à sorte, ia num autocarro até ao fim da linha e saía, regressava, muitas vezes... Sempre em segurança? Nunca senti em segurança? Zero problemas de segurança. Nunca tive nenhum problema de segurança. Aliás, nem depois do 11 de março nunca tivemos problemas de segurança. Nem depois dos acordos de Alvor eu nunca tive problemas de segurança de espécie nenhuma. É claro que havia o problema de segurança andar na rua porque havia um tiroteio. Sim, o tiroteio era tremendo. Enfim, havia várias causas para a agitação social. Uma delas foi, o Rosa Coutinho, uma das primeiras coisas que fez foi libertar os presos de direito comum que estavam nas prisões. É claro que isso causou uma onda de bandidagem muito substancial. E depois os partidos originários dos movimentos, até então chamados movimentos de libertação, também não tinham relações propriamente muito amigáveis entre eles e, portanto, havia uma certa confusão no relacionamento desses três movimentos e das próprias Forças Armadas Portuguesas, em que a partir dessa altura se criou uma grande indisciplina e, portanto, isso houve situações aberrantes, eu diria que aberrantes em várias zonas de Angola. Enfim, eu recordo... Ainda antes de avançarmos, ainda estamos digamos, aí por volta de abril de 1974. Isto é interessante. Hoje em dia, provavelmente, quem fala de Angola nessa altura suscitará nos seus ouvintes, quer dizer, ou no seu público, a ideia de associar a guerra, quer dizer, associar a guerra colonial, porque é a partir da guerra que nós falamos de África, etc. E aqui, de facto, está a falar de uma Angola que está associada ao crescimento económico, até uma vida segura. Portanto, é uma experiência, isto é, a experiência de quem vivia em Angola em abril de 1974 não era propriamente de estar numa zona de conflito militar, mas estava numa zona de um país próspero, ou que estava a prosperar, isto é, que estava a desenvolver-se e que estava a crescer, não é? Quer dizer, portanto, quem está em Luanda, quem está quem investiu, quem está a acompanhar estes negócios, a sensação que tem, quer dizer, a preocupação não é a guerra, quer dizer, é a economia, quer dizer, o crescimento económico, não é? A preocupação não era a guerra porque, aparentemente, a guerra estava muito limitada. Se é que se podia falar em guerra, havia escaramuças em bolsas em determinadas áreas, sobretudo no norte de Angola, e alguma coisa no leste, mas relativamente pouco. E, portanto, o ambiente era esse que descreve. Portanto, não havia... Só para lhe dar um exemplo, uma coisa que eu decidi fazer, eu convidei um afilhado meu que tinha 13 anos nessa altura para visitar Angola em fevereiro de 1975. E fomos para a Gabela, do Gabela fomos para o Lubito, do Lubito fomos numa avionete, fomos para o deserto de Moçambique, levei o meu, enfim, depois lá para baixo, para
para várias zonas ali do então distrito de Moçambique, Sá da Bandeira, voltamos a Benguela, e de Benguela subi até Nova Lisboa de automóvel, em fevereiro de 1975. E subi, e o que é que havia? Há uma serra, para subida para o Planalto, não é? Muito bonito, é um percurso muito, muito bonito, onde havia uma quantidade de gente a vender artesanato à beira da estrada. Estou a falar de fevereiro de 1975. Cheguei a Nova Lisboa, enfim, ficamos lá um par de dias, e no regresso a Luanda resolvi mostrar ao meu sobrinho a fortaleza de Massangano. E, portanto, naquela altura entrava-se por uma picada, que tinha pá, 20 e tal quilómetros, uma coisa assim, enfim, em bondeiros, muitos macacos, etc., uma fauna e tal. E quando chegámos à fortaleza de Massangano, um bocadinho antes, havia uma árvore atravessada na estrada, com a bandeira do MPLA lá espetada. Eu parei, para mim, eu já estava há 10 dias nestas aventuras, e, portanto, para mim, eu senti-me completamente pacificado, e perguntei a umas pessoas com um aspecto bastante adrachoso e armadas, olha, eu gostava de visitar, sim, bem educadamente, eu gostava de visitar a fortaleza de Massangano, tem aqui este rapaz, que é o meu sobrinho, eu gostava muito que ele visitasse. Eles ficaram muito perturbados e foram enfim, disseram para esperar, enfim, não de uma maneira muito simpática, mas enfim, eu esperei dentro do carro pacientemente, e lá voltaram eles, apareceram pai 20, muito zangados mesmo, e disseram-me várias coisas muito inconvenientes, enfim. Mas, por exemplo, já agora, só para... Não é português. Palavrões? Não é, sim, palavrões. Muito palavrão. Mas de conteúdo racial, não? Já com algum racismo, alguma coisa desse género? Não. Não, eu não senti racismo nenhum, quer dizer, eu nunca senti racismo em Angola, francamente, isso é outro assunto que a gente pode tocar, mas fazem inversão de marcha. Foi a única vez que eu tive medo na minha vida. Foi a única vez que eu tive verdadeiro medo, porque eles começaram às colhenadas no carro, etc. E e uma rapariga que tinha-me pedido boleia para vir para Luanda atrás, eu disse, bom, vou violar a rapariga, vou violar o miúdo, isto vai ser um desastre, vou-me dar um tiro, de certeza. Não aconteceu nada disso, mas tive que parar ali uns quilómetros depois para me tranquilizar. O que é que tinha acontecido? Eu cheguei a Luanda, eu tinha umas boas relações, os meus informadores eram gente da imprensa, que era o João Fernandes na Revista Notícia, que era o diretor da Revista Notícia, e o Jaime Figueiredo no Jornal Diário Província de Angola, que era um jornal, digamos, nacional, angolano, de distribuição nacional. E falei-lhes, perguntei o que é que aconteceu em Massangano. Eles não sabiam de nada, não me responderam, e passaram uma hora, telefonaram-me dizer, pois, o Agostinho Neto está lá. Foi um acordo que houve entre o Rosa Coutinho e o Agostinho Neto, e o Agostinho Neto está lá, e portanto é isto. Portanto, aquilo era uma espécie de defesa... Era um sítio onde ele estava naquele dia, suponho. E defesa... Não o vi. Mas, portanto, a partir em julho de 1964 chega Rosa Coutinho como representante da Junta de Salvação Nacional, e depois mais tarde vai-se salvar alto comissário, mas inicialmente é presidente da Junta Governativa de Angola, não é? É a representação da Junta de Salvação Nacional, e a partir daí começa a sentir agitação, não é? Quer dizer, as coisas começam a mudar a partir daí. Sim. E quando é que as boas expectativas em relação à evolução de Angola começaram também a mudar? Isto é, quando é que pensaram bem, isto pode acabar mal? Sabe que é muito difícil responder a essa pergunta, porque os acionistas do Citibank estavam mal informados, ou seja, eles acreditavam em Portugal, porque acreditavam nos seus co-acionistas, que era a família Espírito Santo naquela altura, que era uma gente de grande credibilidade, com grande visibilidade na cena financeira internacional, por mais extraordinário que pareça, dada a pequenez do nosso país, mas os acionistas americanos não estavam informados por Washington. E, portanto, não estavam informados por Washington, porque não estavam. Eles sempre foram otimistas em relação ao projeto do banco. Foram otimistas até março de 1975. Foram otimistas até março de 1975. Há uma Assembleia Geral do meu banco
em 1975, em que vêm administradores americanos de Joanesburgo, de Londres, de Nova Iorque, e vêm os administradores portugueses, que eram o Presidente da Assembleia Geral era o José Roquete, atual líder da Herdade do Esporão, e o Mário Mosqueira do Amaral também vieram, portanto vieram 2, 4, 5 pessoas, 5 americanos, 2 portugueses, eu, enfim, também a fazer parte do Conselho de Administração, havia outro americano e, portanto, reuniu-se uma Assembleia Geral, foi tudo aprovado. Eu 3 dias depois estava a inaugurar uma agência, em 3 de março de 1975, uma agência com 38 empregados na cidade atualmente designada como o AM, na altura, Nova Lisboa. Mesmo antes das nacionalizações da banca, não é? Diga? Mesmo antes das nacionalizações da banca, antes dos bancos serem nacionalizados. A nacionalização da banca foi 3 dias depois, mas a nacionalização da banca em Portugal não teve qualquer efeito em Angola. Também porque os bancos tinham sido constituídos em Angola, portanto não tinham, enfim, Portugal não tinha jurisdição dessa matéria sobre aquele território. A única coisa que aconteceu foi que os bancos foram pura e simplesmente confiscados em agosto de 1975. Um confisco, não houve nacionalização nenhuma. Enfim, é claro que já não vivemos num Estado de Direito e, portanto, pode-se, eu chamo de confisco. Mas e já agora, notou algum aumento da tensão com trabalhadores do banco, por exemplo? Não. Sim. Como é que se materializava? Como é que... Notei, quer dizer, a tranquilidade era grande, enfim, havia, porque aquilo era... Tenho que pensar que os acionistas tinham muita credibilidade nos empregados, enfim, não só no conjunto da economia, mas tinham credibilidade junto aos empregados. E, portanto, aquilo decorreu de forma relativamente tranquila. Havia um empregado que eu conhecia, que pertencia ao MPLA, um homem que eu gostava imenso, aliás, excelente colaborador do banco, e que nunca criou qualquer problema. Quando foi às greves a gente não percebia, porque se reparar nas fotografias que existem da época dos piquetes à porta dos bancos, a maioria dos piquetes são formados por pessoas de etnia branca. Não há pessoas de etnia de outra etnia, praticamente não se vê. É muito curioso. Mas este rapaz chamava-se Edmundo Silva, eu gostava muito dele, de facto, mas foi ele o designado, quando o banco foi confiscado e a administração foi chamada, em agosto de 1975, foi chamada ao Governo-Geral para parte do Ministro da Economia, para uma reunião que toda a gente pensou que ia ser normal. Não, mandaram-nos entregar as chaves de cada banco a uma pessoa designada no Banco Interunido, era o Edmundo Silva, enfim, um rapaz muito, muito curioso. E os administradores foram para casa sob prisão com a metralhadora encostada às costas. Enfim, mas fazia parte, enfim, era o cenário. Mas isso estamos a falar de agosto de 1975. Portanto, voltando ainda atrás. Não, mas a única razão que eu referi isso é que a confiança era muito grande, até março de 1975. Portanto, confiam em Angola, mesmo quando... Portanto, os acordos de Alvor não vos fazem, ou não fazem os acionistas, e não vos fazem a vocês duvidar sobre o destino de Angola, quer dizer, portanto, aquelas previsão de ir haver eleições com aqueles 3 partidos, o MPLA, a UNITA e a FNLA, que iriam disputar eleições, portanto, tudo isso vos pareceu que podia garantir uma transição para a independência que ressalvasse a economia angolana e as atividades que lá estavam a ser desenvolvidas? Era muito difícil perceber a movimentação dos partidos, digamos, chamamos-lhe assim agora, partidos. Sim, dos partidos. Desses 3 partidos. Havia outros partidos que se criaram. Sim, muitos. No verão de 74, sim. No verão de 74. E havia independentistas que eu chamo, eu não designo, eu apenas designo. Há uma coisa que eu identifico, é a angolanidade. Eu, por exemplo, sempre me considerei um angolano de etnia branca. Enfim, os angolanos de etnia mulata, de etnia negra, de etnia cabo-verdiana, de etnia chinesa, enfim, eu era de etnia branca. E, portanto, o problema da raça no meu entorno nunca se fez sentir. As pessoas que estejam a ouvir isto podem ficar surpreendidas, mas eu não tenho outra coisa a dizer, porque eu circulava nos mocecos com grande tranquilidade, até frequentava
boates, ou seja, áreas de círculos de diversão muito, muito curiosos, que eu, enfim, era uma coisa que eu apreciava muito, era a tradição e a cultura angolana, e portanto eu procurava fazer uma imersão nessa cultura, e portanto não havia percepção de insegurança. Das reuniões que eu tinha semanalmente com o Consulado dos Estados Unidos da América, nunca nos foi dado um sinal encarnado. Era um sinal cor de laranja, sim, talvez, etc. Semanalmente, durante vários meses, até Também eu sair. falharam os serviços de informações aí, não é? Não tinham. Não tinham informação. Não tinham informação. A única explicação. Não tinham informação. Há muita coisa escrita sobre isto. Pouco clara, aliás. Mas quer dizer, se uma pessoa que está a representar o segundo maior investidor em Angola naquela altura, que era o Citibank, no Banco Interunido, vai ao consulado. Os petróleos, obviamente, ocupavam cerca de 60% dos investimentos, nós representávamos 70%, nós representávamos 20% ou 30%, enfim, não era pouco capital, mas enfim. Quer dizer, é normal que o cônsul em Luanda, em Angola, explique, chamar a atenção a isso. E, sobretudo, eu ia sempre com o meu colega administrador americano. Um americano, enfim, aprendeu a falar português rapidamente, graças a Deus, mas falávamos em inglês no consulado dos Estados Unidos. Nunca houve um sinal de alerta que realmente fosse, que nos alarmasse. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Era o cantor de Moçambique, a voz romântica, era o Marco Paulo de Moçambique. Episódio 4. Cantor, espião e playboy. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos então para a segunda parte da nossa conversa com João Vanzeler. E na sociedade angolana, quer dizer, isto é, quer na sociedade constituída pelos originários da Europa, quer pelos outros, quer dizer, a partir de julho de 74, sentiu dúvidas, sentiu incerteza, sentiu receio, ou as pessoas ainda continuavam à espera de que as coisas corressem bem? O receio era sentido pelos absurdos que se iam sucedendo na evolução das empresas. Eu tenho relatado este tema algumas vezes, que é a história de uma empresa que foi criada pelo Caminho de Ferro de Benguela, a Selangol, destinada a importar chave em mão uma fábrica de pasta de papel. Porquê? Porque o Caminho de Ferro de Benguela tinha a maior plantação de eucaliptos do mundo. E decidiram fazer uma fábrica de pasta de papel, que eu sei muito bem. Essa operação foi feita no meu banco, no Banco Interunido, e foi através de uma encomenda chave em mão de uma fábrica italiana, um fabricante italiano. E então a fábrica foi feita, enfim, chegou, não me recordo exatamente, foi nos primeiros meses de 75. Portanto, as fábricas chegaram em 2 navios. De 75, no princípio de 1975. Chegou esta fábrica. Chegaram os 2 navios e o que acontecia já no Porto de Luanda, que aliás como no Porto de Lubito, mas no Porto de Luanda a situação era mais complicada, eles tinham 2 alternativas, ou de acostar ao Porto de Lubito ou acostar ao Porto de Luanda. Eles preferiram acostar ao Porto de Luanda. Nunca acostaram. Ficaram sempre ao largo. Porquê? Porque, enfim, havia a agitação civil e militar em Luanda era muito, muito, muito visível. Enfim, à noite, as balas tracejantes no ar e tal, a gente estava em casa e via aquilo tudo aos tiros e tal. E então foi um episódio bastante curioso, porque os comandantes dos navios vieram ao banco,
da administração do Caminho de Ferro veio ao banco, do Caminho de Ferro Benguela veio ao banco, da Selangol, aquela gente toda, e não conseguimos, eles não conseguimos, não se conseguiu, eles chegaram a acordo que era melhor não desembarcar. E, portanto, fizeram-se ao largo. E andaram 3 anos a procurar vender a fábrica pelo mundo inteiro, foram para a Holanda, foram para o Reino Unido, foram para os Estados Unidos, e depois é engraçado o que aconteceu, a consequência disso é verdadeiramente surpreendente. A Sociedade Financeira Portuguesa tinha uma pequena participação nessa empresa Selangol. E como tinha essa pequena participação, com que mecanismos desconheço, o que é que a fábrica de pasta de papel veio parar a Portugal é a Portucel. Portanto, teve essa origem de uma fábrica que não foi desembarcada em 1975, sim, em Luanda. E, portanto, estes sinais, por exemplo, a Cécil, a fábrica de cimentos, tinha importado, também através lá do meu banco, uns novos fornos de cimento. Desembarcaram num modelo que é mercadoria ao longo, alongside board, enfim, ao longo do barco, é uma designação técnica do setor financeiro. No regime dos documentos que é preciso trocar para fazer os pagamentos ao fornecedor, etc. Só que eles desembarcaram mercadoria e os fornos praticamente todos desapareceram, foram roubados. Ou seja, os tijolos refratários que custavam milhares e milhares de dólares, grande parte deles desapareceram. E, portanto, enfim, eu não sei o que é que aconteceu esse financiamento. E nessa altura, para quem vive em Luanda e sobretudo para quem está ligado aos negócios, como estava, através do banco, não começou a sentir dúvidas aí já crescentes sobre o que é que ia acontecer e não começou a sentir também ou a reparar em pessoas que estavam a sair ou que estavam a tentar pôr a salvo os seus bens ou coisa assim, quer dizer, não há já essa sensação no fim de 74, princípio de 75? É curioso que eu não tivesse tido essa sensação, porque o que os empresários vinham fazer ao banco, os clientes, não é? que se financiavam no banco e, portanto, tinham as suas fábricas, tinham importado, tinham que fazer os pagamentos, os recebimentos, etc., não tinham... enfim, para eles eram incidentes de percurso, eram incidentes, mais do que acidentes, eram incidentes. É claro que havia uma situação que, como se sabe, aquilo era muito angustiante para quem estava do outro lado do balcão, que era o meu caso, digamos assim. O balcão era uma mesa, mas enfim. E, portanto, ouvir aquele rosário de absurdos, porque eram situações absurdas, criadas por decisões tomadas pelo governo da altura, absolutamente absurdas, que lhes criavam perplexidade, mas não desencorajamento. É curioso, porque o êxodo começou, digamos, pelas camadas de população menos favorecidas, digamos assim, o êxodo. Porque o êxodo é dos maiores êxodos da história. Quer dizer, houve mais de 1 milhão de pessoas que foram deslocadas em menos de um ano, porque vieram mais ou menos 500 mil para Portugal, 250 mil para o Brasil, 250 mil para a África do Sul, e depois há um número indeterminado de habitantes dos subúrbios que foram para o interior ou que foram para o centro das cidades. Isto começou a acontecer, enfim, mas bastante tarde. Aquela cena dos caixotes, aquelas coisas todas que a gente assiste aqui em Lisboa, as fotografias, todas aquelas fotografias, só começam a acontecer, acontecem espaçadamente ao longo do tempo. As pontes aéreas, se quer que eu lhe diga, eu nem recordo as pontes aéreas. Eu tinha um amigo meu que era o representante da Varig lá em Angola, e que a Varig tinha um voo que fazia Luanda, Rio de Janeiro, Joanesburgo, Luanda. E que havia pessoas que efetivamente estavam ameaçadas. Quer dizer, o João Fernandes, diretor de notícia, foi expulso. Quer dizer, havia de facto pessoas ameaçadas. Eu nunca fui ameaçado. O presidente do meu banco também nunca foi ameaçado. Que eu saiba, pelo menos nunca me contou. Mas havia pessoas que tinham ameaças a sério. Sobretudo por parte das entidades portuguesas. Porque
o relacionamento com os movimentos angolanos era mais distante. Eu, por exemplo, fui encarregado pela Associação de Bancos de dialogar com os 3 líderes dos três partidos, digamos assim, principais. Não consegui dialogar com o Agostinho Neto, mas dialoguei com o Jonas Savimbi, aliás, até fui com ele a Londres, e dialoguei com o Aldano Roberto em Kinshasa. E, portanto, havia uma expectativa. A expectativa nunca morreu, até ao fim foi... E nesses contactos, eles também, quer dizer, falou com Aldano Roberto, falou com Jonas Savimbi, de maneira nenhuma eles lhe deram, ou lhe disseram qualquer coisa que o fizesse pensar isto vai acabar muito mal aqui, ou coisa assim. Ou como é que foi as impressões com que ficou depois dessas conversas? O que nós pretendíamos era saber o que é que eles pensavam. Pois. Eles sabiam o que é que nós pensávamos. Do ponto de vista dos investimentos, da estratégia económica. Havia um programa, que aliás era um programa económico que foi criado por 2 secretários provinciais, equivalente a ministro naquela altura, e que depois continuou a ser aplicado, e em que eles parcialmente acreditavam naquilo. Por exemplo, a visita a Londres, fomos com o Jonas Savimbi visitar algumas instituições, o Banco de Inglaterra, enfim, alguns bancos internacionais, etc. E era muito curioso, no caso do Jonas Savimbi era um personagem particularmente inteligente, era um tipo muito, muito curioso. E causava muito boa impressão nos seus interlocutores. Causava impressão. As pessoas ficavam... os ingleses falavam inglês com alguma fluência e, portanto, as pessoas ficavam impactadas. O caso do Aldano Roberto foi muito diferente, porque não dominava o português 100%, às vezes até preferia falar em francês, e obviamente era um instrumento do Mobutu que ele queria utilizar para os fins que ele tinha em vista naquela altura. Queria aproveitar para uma pequena janela sobre a forma como aquilo que acontecia em Lisboa era visto a partir de Angola. Eu sei que não impactava muito em termos da confiança que tinha naquilo que ia acontecer lá, mas como é que se mantinha informado sobre aquilo que acontecia aqui em Lisboa? E como é que, por exemplo, tinha cá a família, cá, mulher e filha, não é? Sim. E tinha amigos, uma parte significativa dos seus amigos. Como é que ia acompanhando os desenvolvimentos da Revolução à distância? Aconteceu uma coisa que depois me deixou... Fiquei penalizado com essa situação. A minha mulher saiu de Angola, enfim, estava grávida da minha filha em maio, junho de 1974, e eu vim a Lisboa assistir ao parto, e aproveitámos para fazer uma reunião no Conselho de Administração do banco, aliás foi a gente Nova Era, aqui em Lisboa. E o pai da minha mulher tinha uma casa relativamente perto de um quartel ali, que é a Luz, praticamente pegado, que era o Duque de Palmela. Aquela afluência, aquela vinda daqueles automóveis todos, daquela gente toda, porque houve um jantar nessa casa, e fizemos lá a reunião, etc. Eu acho que isso não foi muito saudável para o pai da minha primeira mulher, francamente, porque acabou por ser preso, e coitado, ele sofreu bastante, enfim, sem nunca ter feito mal a uma mosca, mas... Que era administrador do Banco Pinto e Souto Maior, não é? Era administrador do Banco Pinto e Souto Maior. E também era amigo de grande parte dos elementos da família Espírito Santo que foram presos também nessa altura. Sim, mas isso foi só em março de 75. Portanto, eu sabia que eles tinham ido presos, não é? O presidente do Banco Interunido, que eu suponho que ainda era administrador do Banco Espírito Santo, não lhe podiam fazer nada, portanto, quer dizer, quando o banco foi nacionalizado, pediam-me para eu vir a Lisboa. Eu disse, não tenho nada a ir a Lisboa, porque se os senhores quiserem, falam com os vossos coacionistas, que era o Citibank, convocam uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral tem que ter lugar na sede, salvo se os acionistas decidirem num sentido. É normal que a Assembleia Geral tenha lugar na sede, no local da sede do banco, que é em Luanda, e, portanto,
eu estou completamente disponível para falar com vocês no âmbito de uma Assembleia Geral. Mas em Luanda. E nunca exigiram outra coisa? Não podiam exigir. Chegaram a congelar-lhe contas bancárias do banco? A minha relação com o Banco Espírito Santo manteve-se. Ou seja, há uma figura que eu nem sei bem explicar, nem sei bem como é que se diz em português, é seconded em inglês, não sei qual é a expressão, mas enfim, uma pessoa que está a trabalhar numa determinada empresa ou num determinado banco, num determinado país, depois é enviado para o outro, e, portanto, em determinadas condições, mantendo as suas ligações sempre à casa-mãe. Eu mantive as ligações à casa-mãe, era subdiretor do Banco Espírito Santo, foi uma cargo que eu não tinha perdido, mas sem estar em exercício, enfim, porque era executivo lá em Angola, nunca mais vinha em Portugal fazer absolutamente nada, no que respeitava essas responsabilidades, e eles, enfim, efetivamente, a determinada altura, congelaram as contas, enfim, fizeram essas coisas todas e suspenderam as assinaturas, enfim, suspenderam os cargos de todas as pessoas. E tem uma carta no livro enviada aos seus pais, creio que ali 30 de março de 75, onde conta que não conseguia mandar dinheiro de Angola para cá, para a sua mulher e para a sua filha, e que vendeu um carro, não é, que tinha o BMW. Vendi o conteúdo de uma casa, eu era subdiretor no Porto. E, portanto, tínhamos alugado uma casa no Porto e eu limitei-me a vender tudo o que tinha lá no Porto. Enfim, vendi o carro e vendi, sei lá, os eletrodomésticos, já francamente não me recordo bem o que é que foi vendido, mas pelo menos já lhe deu para aguentar a família durante quase 1 ano e meio. Eu ia dizer, portanto, estamos a falar, isso já depois de março de 1975, portanto há o 11 de março, mas ainda antes, só para voltar um bocadinho também a Angola, portanto continua em Angola, há os acordos de Alvor, de janeiro, e depois os partidos MPLA, FNLA e UNITA começam a instalar-se nas cidades, não é? Em Luanda, quer dizer, com os seus homens armados, etc. Qual é que é o ambiente que se criou nessa altura? Quer dizer, de repente de andar nas ruas e ver gente que não é a polícia, nem é o exército português, mas outras pessoas armadas, quer dizer, outros indivíduos armados. O ambiente não era saudável, não era de todo saudável. Eu andava numa pequena motocicleta, que achei melhor, que tinha o carro do banco, tinha um Jaguar, que era uma coisa que eu praticamente nunca saiu da garagem. Eu nunca usei aquilo, preferia andar numa pequena motocicleta, enfim, de muito pouca cilindrada, que ninguém reparava em coisa nenhuma. Mas não, mesmo assim podia ser apanhado com um tiro na rua, mas sobretudo à noite. De dia não. De dia pouco não se notava nada, francamente não se notava. Ou pelo menos eu não recordo que se notasse, mas não notava. Quer dizer, aquilo que... o problema ali... Quando é que houve agitação? Houve agitação porque houve uma série de... O Rosa Coutinho foi lá com uma missão, não tinha acontecido no 25 de Abril, não aconteceu até o Rosa Coutinho chegar, francamente não aconteceu. Nada que fosse visível. E, portanto, ele foi a Luanda e criou-se um incidente, enfim, que muita gente aponta como os responsáveis, gente da extrema-esquerda portuguesa que foi para lá, enfim, criar um incidente que foi assassinar um turista de táxi num Mosseque. E isso criou, já havia um ambiente que já não era 100% pacífico, e aquilo criou uma grande revolta dos taxistas e de uma quantidade de gente de etnia branca que resolveu avançar sobre o Palácio do Governo, onde estava a Rosa Coutinho, e isso aí começaram verdadeiramente a agitação social, começou aí. E nessa altura a vida mudou, isto é, continuaram a ir a restaurantes, a fazer fins de semana, ou como é que foi a vida aí? Quer dizer, como é a vida que faziam em Angola, em Luanda, como é que se alterou a partir desse momento? A preocupação de segurança tornou-se dominante? Não. Eu ia a restaurantes com toda a normalidade e fazia a minha vida entre a casa, o banco e a praia, que, enfim, a praia fazia uma parte importante da vida de qualquer habitante da cidade de Luanda. Fazia essa vida, os fins de semana. Enfim, obviamente que havia os dias de recolher obrigatório, que eram das 7 da manhã das 7 da tarde às 6 da manhã, alguns dias assim. E era, de facto, alterava um bocadinho os hábitos das pessoas. Mas de resto,
No que respeita ao meu testemunho, eu fiz a vida completamente normal até vir embora, até sair de Angola. Portanto, aí continuou a frequentar os mesmos restaurantes, não havia falta, não se começou a sentir falta de produtos, nem nada, quer dizer, e as pessoas, e a conversa com as pessoas, falavam sobretudo de política, ou havia outros temas de conversa? Naquela situação, sabe que numa situação de caos, é uma espécie é o Sodoma e Gomorra, quer dizer, é o fim. E, portanto, cria-se uma inconsciência coletiva em relação ao mal que se aproxima. É um fenómeno muito curioso, devo dizer, porque não havia a percepção de que estávamos a viver o fim, criava um sentimento até certo ponto de euforia, era uma coisa surpreendente. Portanto, as pessoas ficavam excitadas, faziam grandes disparates na sua vida privada e sincera, etc. Como se fosse o último dia das vidas. Diga? Como se a vida fosse acabar, quase. A vida ia acabar e, portanto, já agora... E notava-se isso, quer dizer, sei lá, nas relações entre as pessoas, entre os casais, por exemplo, notava-se isso? Notava. Os casais ficaram praticamente todos separados, não é? Porque as mulheres vieram, com exceção do presidente do meu banco, que mandou vir a mulher para o Lubita em fevereiro ou março de 1975. Ele queria que eu que mandasse vir a minha mulher também. E ela trouxe os filhos e um deles acabou o liceu em julho de 1975 na cidade do Lubita, imagino. É claro que eu vivia, se calhar, numa bolha. É preciso perceber isso. A minha bolha, apesar de eu ter uma percepção muito próxima da cultura angolana e tinha muitos amigos, enfim, nos meios sociais mais diferentes, tanto na parte da cultura, escritores, artistas, pintores, etc. Tinha vários amigos e, quer dizer, nós vivíamos, era o fim. E, portanto, o fim criava uma inconsciência eufórica, não sei, é muito difícil descrever essa sensação. Claro que eu não fui, como muitos milhares de pessoas foram, saíram de Angola em condições deploráveis, não é? Quer dizer, houve aquelas colunas que saíram pelo sul de Angola, houve barcos, traineiros que se fizeram ao mar e que vieram até à Póvoa do Varzim, sei lá onde, em condições absolutamente dramáticas. Enfim, houve situações, quer dizer, quando nós olhamos para a situação individual e não observamos a situação coletiva e a situação do todo, a história, uma a uma, cada história é diferente. E cada história pode ser o mais dramática ou menos dramática. Houve histórias muito dramáticas e houve outras, enfim, cujo drama foi relativo. Quer dizer, o meu drama pessoal é muito relativo. Quer dizer, o facto de eu ter ficado, o meu património ter ficado reduzido a zero, enfim, não é propriamente uma coisa agradável, mas não tive problemas de segurança física, ninguém me agrediu, não tive... A não ser nessa ocasião que eu descrevi há bocado, que foi a única ocasião que eu tive medo, sabe, tive medo, foi a única ocasião da minha vida que eu tive medo, nessa situação que eu descrevi em Massangano. Realmente, quer dizer, ficar sem nada foi o mal menor. E em questões de segurança, nessa altura, quer dizer, portanto, a partir de, digamos, da primavera em termos europeus, de 1975, portanto, tem os partidos armados, o MPLA, o NIT, a FNLA, instalarem-se nas cidades, instalarem-se em Luanda, provavelmente com os primeiros choques entre eles. Nessa altura tomaram precauções em termos de segurança, quer dizer, contratar seguranças armados também para vos proteger? Nada. Nenhumas. Nunca se fez isso, eu não sei. Nem arranjar armas, nem nada disso? Zero. Nada. A vida prosseguia. É difícil de perceber. Está-me a fazer essas perguntas. Eu sinto alguma dificuldade em poder dar uma imagem e uma leitura
daquilo que guia na alma das pessoas. É claro que havia vários patamares naquela agitação, naquela perturbação toda. Havia os militares, havia as pessoas que tinham o poder, havia as pessoas que estavam, que se viram de um dia para o outro, enfim, desligadas do sistema de vasos comunicantes. Por exemplo, os comerciantes do mato. Os comerciantes do mato eram o sistema arterial da economia angolana. Havia duas redes, aliás, 3 redes muito importantes para o funcionamento da economia, digamos, em termos territoriais, que eram os comerciantes do mato, os camionistas e a administração local. Eu acho que a pior decisão que se tomou foi a destruição da administração local. Porque a administração local era muito pragmática e exercia funções de aplicação de normas, não se chamaria leis, porque era uma mistura da lei portuguesa e dos costumes tradicionais. E, portanto, havia uma certa sabedoria na administração dos administradores de posto, que era assim que se chamavam, que era realmente o cerne do funcionamento daquela economia. E agora imagino o que é pessoas a 2 mil quilómetros de Luanda, a 1.000 quilómetros, a 500, a 400, perdidos em sítio nenhum, completamente perdidos. Já não falo só dos administradores e dos camionistas e dos comerciantes, falo também dos empresários, sobretudo do setor agrícola, que enfim, a capacidade de iniciativa era de tal maneira surpreendente que a gente ia criar e encontrar fazendas criadas do nada, por gente que não tinha nada praticamente, e que de repente aquilo transformava-se numa aldeia, etc, etc, etc. E portanto, essas pessoas que estavam isoladas, até certo ponto, não é? Mas que tinham uma economia bastante razoável, não é? Que já tinham os filhos a estudar em Portugal ou num liceu qualquer nas principais cidades de Angola ou uma coisa assim. Essas pessoas viram-se completamente isoladas. Eu isso aí não lhe consigo dar um testemunho disso, porque não conheci ninguém que estivesse estado nessa situação. Portanto, é isso e não lhe sei responder. Mas suponho que tenha sido muito traumatizado. Pois. Queria já agora que nos recordasse um bocadinho os seus contactos com a Rosa Coutinho, também com Pézara Correia e com Vasco Vieira de Almeida. Chegou a estar com eles? Sim, claro que sim. Eu tinha contactos muito frequentes. Só em reuniões no âmbito profissional. Em termos sociais não se cruzavam nos mesmos círculos? Eles não iam ao mesmo restaurante? Eu recordo-me que o Rosa Coutinho casou uma filha lá. Convidou-o? Se quer que lhe diga, não me recordo. Que eu não fui ao casamento, não me recordo. Enfim, muitos amigos meus foram, eu não fui, não havia razão nenhuma, não tenho razão. Mas a natureza das relações com o poder era puramente profissional. Por exemplo, um episódio que eu conto no Journeyman, que foi o episódio do pagamento dos salários da CADA. A CADA tinha a Companhia Agrícola de Angola, tinha a empresa de café, tinha 18 mil empregados e o nosso banco é que abastecia, enfim, fazia as operações, enfim, para abastecer aquilo, para pagar os salários. Apesar de não termos agências na Gabela e numas determinadas zonas, nas determinadas zonas onde estavam as plantações de café. E um dia o sistema de pagamentos entre os bancos falhou, as comunicações falharam. E eu tive que falei para o Banco de Angola para pedir para eles emitirem, não sei, 700 ou 1 milhão de contos em notas, uma coisa assim, para pagar aos 18 mil empregados. O Banco de Angola resistiu, eu fui falar com o Pézara Correia e dizer-lhe, esta é uma situação que pode criar uma instabilidade social muito grande naquela zona, é muita gente. Se o dinheiro não chega ao fim de semana, agora imagino o que é que pode acontecer. Eu acho que naquela altura ainda não lhes convinha agitar muito, criar muita agitação naquelas zonas. E, portanto, mandaram a máquina das notas, puseram a máquina das notas a funcionar. Aquilo foi uma coisa
olha, outra vez absurda, quer dizer, encher, não sei, 1 milhão de contos, ou 1 milhão de contos naquela altura, que eram sacos e sacos e sacos e sacos de notas, para transportar, andar 300 km e transportar aquilo com uma coluna armada, etc., um disparate. Mas, enfim, o poder a correr, nesse caso concreto, satisfez o meu pedido. Mas notava uma obsessão ideológica contra as empresas, contra o mercado? Não, eu não sentia nada disso, porque então, como a ideologia não estava em jogo. Estavam em jogo casos práticos. A única coisa que eu levava era casos práticos, que eram de um absurdo absoluto. Às vezes havia situações, enfim, que não faziam qualquer sentido, esta que eu acabo de escrever. E, portanto, abordávamos os casos práticos. Havia um problema, pedi uma audiência, e procurava que o problema fosse resolvido. Mas vezes era, outras vezes não era. E notou alguma diferença quando foi Vasco Vieira de Almeida? Não, por acaso tive a única vez, houve um episódio que eu também conto aqui, que é neste livro, que foi havia uma questão complicada numas açucareiras e havia um ministro da Agricultura que eu suponho que era da FNL, agora não me recordo bem, e que me chamou ao Palácio do Governo para resolver, para abordar a legislação e as disposições legais, aqueles artigos todos e tal. E era um despacho, sobretudo a legislação era feita por despacho, que eram publicados no Boletim Oficial de Angola. E, enfim, eu levava uma série de notas, ele tinha já aquela coisa mais ou menos articulada, só que tinha pouca experiência e, portanto, para ele tornou-se um bocadinho difícil o diálogo. E a porta estava aberta, entrou o Vasco Vieira de Almeida e diz: quer que eu ajude? Então eu levo isso. É claro que os resultados não foram famosos para as açucareiras, como podias imaginar, não é? Vamos caminhando, se calhar, para o fim, não é? Para o fim da experiência em Angola e para a forma como sentiu progressivamente esse fim a aproximar-se, não é? Que sensações é que se foram desenhando à medida que sentiu aproximar do fim dos seus tempos em Angola? É difícil, outra vez, responder essa pergunta, porque eu não tinha ansiedade nenhuma. Eu tinha a confiança total no futuro daquilo. Portanto, eu não tinha ansiedade, apesar da perturbação ser tão grande, mas os dados eram tão pesados, os dados positivos eram tão pesados em relação aos dados negativos, que eu, francamente, enfim, havia uma inquietação, enfim, de escaparmos fisicamente ilesos a toda aquela situação. Mas eu fui a uma reunião em Nova Iorque, em 30 de maio de 1975, tranquilamente, com um bilhete de ida e volta. Tomei a precaução de comprar 1.500 contos de bilhetes de avião para o caso de acontecer alguma coisa. Seguro esse que, felizmente, foi eficaz, porque eu não consegui voltar a Angola. Ia com bilhete de ida e volta, e não, quando eu ia regressar, aconselharam-me de Luanda a não regressar. Eu ia a Londres, Joanesburgo e Windhoek, e o avião do banco ia-me buscar a Windhoek, hoje Namíbia, na altura sudoeste africano, e enfim, eu soube que eles não estavam muito bem dispostos em relação à minha pessoa, através de um programa da BBC, às 11h20 da noite da véspera do meu embarque num avião da South African Airways para Joanesburgo, e fiquei em Londres. Como é que foi o aviso, exatamente? O que é que lhe disseram? Não houve aviso nenhum, ouvi na BBC, eram 11h20 da noite, 23h20, eu estava reunido num quarto de hotel em Londres com o António Espírito Santo a programar, que eu tinha vindo de Nova Iorque, com os planos todos, porque é claro, eu continuava a exercer as minhas funções continuavam, apesar de eu ter andado a dar umas voltas e tal, e a pensar que se calhar era capaz de ter algum problema no futuro. Isso aí também fiz, é evidente, mas ia regressar, e portanto tinha os planos e estávamos a arquitetar, enfim, a definir os últimos detalhes, o que é que se ia fazer, o que é que não se ia fazer em Londres. Isto foi em julho de 75, e estávamos, enfim, havia obsessão pelas notícias, havia obsessão pelas notícias, as pessoas ouviam notícias permanentemente, os portugueses que estavam fora de Portugal.
E eu decidi ouvir a BBC e eram 11h20, há um feature, uma peça sobre Angola, e a peça era o Banco Interno. E aí disseram, o senhor fulano e o senhor Cicrano são procurados e tal, fugiram. Eu nunca tinha fugido, mas o António Espírito Santo fugiu, o presidente. Esse sim que teve. Esse teve que sair, e teve uma saída muito aventurosa pelo Lubito, atravessar o Cunene, aquela coisa toda, para o Sudoeste Africano e depois para a África do Sul. Isso foi muito aventuroso para ele. Eu não. Eu saí tranquilamente, uma viagem de ida e volta. Mas mesmo nessa altura ainda, depois do que tinha acontecido em Portugal, portanto, o 11 de Março, as nacionalizações, o Conselho da Revolução, ainda estavam a fazer planos, portanto, para Angola, para o banco em Angola, para a economia angolana. Quer dizer, ainda tinham essa confiança? Nós estávamos completamente destacados de Portugal, sabe? Havia o sentido do destaque já era uma realidade. Era uma realidade. E, portanto, o que se acontecia em Portugal a relevância era relativa. Portanto, tratavam já Angola como um mundo à parte e Angola prática, julgavam que havia interesses suficientemente grandes para impor alguma sensatez, isto é, que no fim houvesse algum momento de lucidez e de sensatez e não pôr em causa aquilo que se tinha construído ali, quer dizer, aquela economia, aquela sociedade que estava a desenvolver-se. Portanto, era isso, quer dizer, tinham confiança nessa evidência, digamos assim. Foi o pensamento prevalecente até ao fim. Ou seja, até à última reunião do Conselho de Administração, da última reunião da Assembleia Geral do Banco, e depois em março de 1975, esse foi o pensamento prevalecente, sempre. Pergunta-me como é que é possível, eu respondo-lhe, se o senhor Henry Kissinger estivesse vivo, eu dizia para lhe perguntar a ele. Sabe que a omissão dos americanos em relação à África permitiram um passeio tranquilo dos soviéticos, dos russos da entrada em Angola. Por interposta pessoa dos cubanos, é claro, mas aquilo foi um passeio autêntico. Toda aquela história, o envolvimento da África do Sul, porque é que as tropas da África do Sul não entraram em Luanda, quando estavam era só avançar mais um bocadinho e tinham tomado conta do poder, porque é que recuaram? É uma pergunta que nunca encontrou resposta. Nunca encontrou resposta. E, portanto, essa omissão dos americanos permitiu, em primeiro lugar, uma implantação do regime de natureza comunista, marxista-leninista em Angola, e subsequentemente é curioso porque os chineses, que já estavam muito avançados nos investimentos na África Central, sobretudo na Zâmbia, nessas zonas, devido aos recursos minerais, que estavam muito interessados em dominar, os chineses, a partir de determinada altura, adquiriram uma posição bastante mais forte do que os russos na economia angolana. Mas foi a sensação prevalecente, foi sempre a da esperança, baseado no facto da riqueza económica. Em julho de 75, não é? Estava a dizer que, portanto, quando já decidiu não voltar à Angola, teve logo como claro que teria de... Também não iria fazer carreira em Portugal, porque também não seria possível, e que teria de ir para o estrangeiro. Sim, eu não voltei a Portugal durante mais de um ano. Depois regressei a Portugal para ficar passar o Natal com a família, etc. Mas não regressei a Portugal, porque, enfim, não era propriamente uma coisa que eu me sentisse muito seguro, dado os antecedentes de vários colegas meus no Banco Espírito Santo, eu não me sentia seguro em vir a Portugal. E, portanto, enfim, tive um período, os últimos 6 meses de 1975 foram muito atribulados. Enfim, teve várias propostas do estrangeiro, até António Patinho, não é? Sim, o António Patinho ofereceu-me uma coisa, ofereceu-me para me ocupar dos interesses dele no México. Enfim, eu fui, de repente correu o ato de que eu era o braço direito do António Patinho. E, enfim, fui visitar a minha família que estava ali perto de Marbella, enfim, por causa que o pai da minha primeira mulher estava preso e, portanto, houve ali uma situação de insegurança por parte deles e conseguiram ir lá para casa dos meus amigos. E eu passei 12 dias em Marbella e não gastei um tostão.
Porquê? Porque achavam que eu era o braço direito do Patino. Não era preciso explicar mais nada. E, além disso, ao mesmo tempo, nessa situação, conheci, por outras ligações que eu tinha tido, um homem que queria falar comigo, que era supostamente o homem mais rico do mundo, o Adnan Khashoggi, que tinha um iate que nem cabia na marina do Porto Banús, o Nabila, que depois subsequentemente foi comprado pelo Donald Trump, por certo, e era enfim, um dia, enfim, estava combinado um encontro com ele no Rio de Janeiro, que não aconteceu, portanto ficou adiado para Londres, mas eu casualmente encontrei-o no sul de Espanha. Fui ao iate, fui ao Nabila, tive uma conversa com ele, depois convidou-me para jantar. Eu fiquei tão mal impressionado, com esse senhor, tão mal impressionado no final dessa noite, que nunca mais lhe tornei a ligar. O que é que o deixou tão incomodado? Era traficante de armas. Não se esqueça que... enfim, mas admitiu isso, digamos assim? Admitiu isso expressamente no encontro consigo? Não. Não admitiu nada. Quer dizer, o que aconteceu foi que eu sabia, quer dizer, se ler o livro do Harold Robbins, por exemplo, The Pirate, o pirata, está lá a história do Khashoggi. Eu tinha lido, tinha comprado por acaso um livro chamado The Pirate, mas depois que me fui ler e estudar quem era o senhor, e reencontrei a história do senhor nos documentos que me deram para saber, porque ele queria comprar 2 bancos na Califórnia, naquela altura. Depois acabou preso, enfim, uma série de dramas. Mas foi perseguido pela justiça até morrer. Mas vivia uma vida absolutamente faustosa. E eu fiquei nessa noite, quando, enfim, aquilo era um ambiente um bocadinho surreal, porque, quer dizer, não tinha um tostão. De repente estar no meio daquela gente com aquela abundância toda e tal, num iate absolutamente suntuoso, era bizarro, para dizer o mínimo. E, portanto, depois convidam-me para jantar no dia seguinte, eu fui com a minha mulher, e aquilo correu, de facto, muito mal. Muito mal. Correu muito mal por causa das companhias que ele fez. As companhias não foram propriamente ideais. Eu fiquei tão mal impressionado com aquilo que nunca mais encontrar com ele. Com o Patino tive pena porque ele tinha um projeto muito importante no México. Naquele tempo tinha cerca de 500 milhões de dólares de ativos no México e queria que eu me ocupasse desses interesses. Enfim, fiquei uns dias à espera que eles tratassem com os jurídicos, aquela coisa dos contratos, aquilo tudo. Eu fiquei eufórico, é claro, sem dinheiro, mas eufórico. E quando regressei ter outra conversa com ele, a segunda conversa com ele em Paris, durante o almoço não aconteceu absolutamente nada. Estava ele e a mulher. Depois, no fim do almoço, fomos para a sala e disse: João, tenho uma notícia que não vai ser muito agradável para si. Vendi todos os meus interesses no México ao Clube Mediterrâneo há 3 dias. Portanto, foi-se o emprego, não é? Foi-se a perspectiva que tinha. Voltei ao zero. Já estava no zero, também não é voltar, continuei no zero. Sim, e depois, pior. Diga? Não, pior não ficou, não é? Quer dizer, Não, pior não fiquei, mas sabe que esta coisa da esperança, a esperança é uma coisa que nunca morre, sabe? Enquanto nós estamos aqui neste mundo, eu acho que a esperança nunca morre. E eu nunca perdi a esperança, tive muitas decepções nas entrevistas, porque as minhas qualificações eram excessivas. Você foi administrador delegado de um banco, foi CEO de um banco, fez isto, fez aquilo, tinha estado na administração dos jornais e disto, de outras empresas e tal. Portanto, era também uma fase de crise económica no mundo, é preciso não esquecer isso. E depois isto, eram umas atrás das outras, cheguei a pôr um anúncio no New York Herald Tribune, que era o jornal europeu do New York Times naquele tempo. Tive meia dúzia de respostas sem qualquer interesse. E um dia, casualmente, ia pela rua para mais uma entrevista, no fim de novembro. Eu já não tinha dinheiro nenhum, já ia para a cama às 6 da tarde para não ter que jantar, já não tinha dinheiro propriamente para me poder alimentar-se de maneira corrente e normal, com 3 refeições por dia. Já estava nessa fase e eu ia pela rua fora para mais uma entrevista na City e embate de caras, aquelas coisas que não acontecem muitas vezes, embate de caras com um senhor... E olhar para o chão, ele devia vir perdido nos seus pensamentos, embate comigo e diz: João, mas então o que é que estás a fazer? E diz: nestas situações nunca pode dar parte fraca, não é? Portanto, eu disse: não, tenho imensas hipóteses, tenho aqui isto, estou hesitante e tal.
tudo mentira. Foi um diálogo na rua, muito curtinho. Mas eu não acredito, porque eu acabo de ser nomeado CEO de um grande banco inglês e preciso de gente para a América Latina e tens que vir trabalhar comigo. Pronto. E foi assim. E foi assim às 10h20 da manhã que eu resolvi a minha vida. Casualmente ali na rua, não é? Se calhar, para terminar, Angola, voltou a Angola, como é que olhou depois para a Angola, para a sua angolanidade? Tem pena de não ter chegado a ter a cidadania angolana na altura? Não cheguei, não tive pena, nem deixei de ter, quer dizer, aquilo modificou-se de tal maneira que, francamente, nunca mais lá voltei, tive muitos convites para voltar, em relações, em coisas de negócios, de bancos, sobretudo, no setor financeiro, não eram negócios meus. Mas não quis voltar lá mais? Olha, agora estou convidado para ir a Angola apresentar este livro. Mas há uma razão para isso, porque eu tenho uma biblioteca de livros angolanos bastante interessante, algumas coisas que, enfim, muito difíceis de encontrar, e ando à procura há muito tempo de alguém que queira ser destinatário dessa biblioteca. Aparentemente a Universidade Católica de Angola quer ficar com ela, e portanto acumulou uma coisa em cima da outra, e possivelmente isso vai acontecer no princípio do ano que vem. Portanto, vai a Angola outra vez, levar os livros sobre levar Angola. Os livros, acho que vou buscar a minha alma outra vez a Angola, sabe? Vou buscar uma alma que lá está um bocadinho... Ficou lá, deixou ficou lá. Muito obrigado por esta conversa fantástica, quer dizer, acho que nos deu uma ideia do que é viver numa revolução, mantendo a esperança, isto é, mantendo sempre a ideia de que as coisas podem correr bem. Acho que é uma experiência muito interessante do que foi viver esses anos 74, 75. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.